Boa noite a todos, agora aos internautas também. Vocês devem ter visto que hoje o tema, coincidentemente, caiu no momento em que se fala sobre ressurreição. Amanhã é o dia em que a Igreja Católica, principalmente, ela comemora a ressurreição do Cristo. E foi muito pertinente quando eu recebi a proposta de conversarmos sobre isso. Achei que era muito pertinente elucidarmos, ou pelo menos tentarmos conversar à luz do Espiritismo sobre reencarnação e ressurreição no momento em que isso está passando pelas nossas vidas, né? Porque todos nós, em algum momento da vida, já passamos aí, ou perto, ou temos alguém na família que comunga dessa crença cristã, católica, e já escutamos um pouco falar sobre a ressurreição. Então, quando a gente fala sobre ressurreição e reencarnação, existe uma confusão muito grande, e até para nós espíritas mesmo, né? Mas a reencarnação não é uma coisa dos espíritas, não fomos nós os que colocamos o ovo em pé, não. Os hindus, os budistas, no livro tibetano dos mortos, todos eles já falavam de reencarnação muito tempo, principalmente os povos do Oriente, há muito tempo atrás. No Egito, eles acreditavam realmente na reencarnação. O problema é que, de uma maneira confusa, eles acreditavam na metempsicose, que é a encarnação de um espírito no corpo de animais ou de coisas inanimadas, e nós, espíritas, sabemos que isso não é possível. Nós nunca retrocedemos na nossa evolução. Nós podemos estacionar ou evoluir, retroceder jamais. Mas já era uma ideia que havia, porque era uma ideia inata do homem, porque isso está na lei de Deus, e a lei de Deus, ela está dentro de nós. Ela já vem inscrita nos nossos conhecimentos. E os católicos falam sobre ressurreição. E eles estão certos, porque na Bíblia não existe a palavra reencarnação. A palavra reencarnação, ela foi cunhada por Kardec em 1858. Antes disso, nós não tínhamos a palavra reencarnação. Tínhamos a ideia da reencarnação. O que você tem na Bíblia é paligenesia. Isso existe na Bíblia. Pali, novo. Genesia, nascer. Nascer de novo. Isso está escrito na Bíblia. Então, essas ideias, elas ficavam muito confusas num povo em que 97% da população era totalmente analfabeta. Eles não liam nem escreviam. Então, todos os ensinamentos que eram passados, principalmente sobre religião, todos os ensinamentos, na maioria das vezes, eram passados de boca, de conversa. Existiam os copistas, que eram pessoas que copiavam. E esses copistas, cada um dava a sua entonação na hora de escrever. E às vezes eles colocavam no rodapé uma observação que o outro não aceitava, daí mudava o que o copista falava. Então essas ideias e essas palavras, elas foram muitas vezes interpretadas de maneira equivocada pela população que era ignorante, que ignorava realmente a escrita, né? Mas nós temos, hoje, alguns estudiosos da Bíblia, como Haroldo Dutra, que é mineiro, como o Severino Celestino da Silva, que é um professor da Universidade Federal da Paraíba. Ele é um estudioso do hebreu, do aramaico. Ele traduz esses textos antigos de maneira muito fidedigna, a ponto de pastores evangélicos, de padres, de bispos irem estudar com ele a tradução legítima da Bíblia, dos textos bíblicos,
à luz daquela escrita antiga, sem essas dificuldades de interpretação. Então, a gente está vendo que nós estamos conversando muitas vezes hoje, ou nos debatendo, ou entrando em conflito com colegas, por conta de coisas que há muito tempo já eram confusas. Então, hoje, a doutrina espírita, ela nos traz, assim como os espíritos nos trazem aqui no Livro dos Espíritos, que em determinado momento, essas palavras eram usadas de maneira equalitária, iguais, até um momento específico em que a igreja decidiu que a ideia da reencarnação não era mais uma ideia que agradava. Existia na época de Justiniano foi um imperador. Ele era o imperador romano do Oriente. E ele queria unificar as igrejas. Justiniano casa, então, com Teodora. Teodora era uma mulher com uma vida um pouco desregrada, assim por dizer. E ela era filha de um domador de ursos do circo romano. Ela era uma pessoa que não tinha contato com a religião, tinha uma vida extremamente desregrada, mas de alguma maneira ela se fez presente e casou com o imperador. Até hoje não se sabe como isso aconteceu, porque ela vinha de uma classe social diferente, apesar de dizerem que Justiniano também não era de uma classe social alta. Mas ela era uma pessoa que tinha um coração duro, ela era uma pessoa um pouco ruim. Ela acreditava muito que existia necessidade dos escravos. Ela tinha tantas dificuldades que, quando ela foi nomeada imperatriz, ela mandou executar 500 colegas de profissão dela, para que elas nunca mais pudessem falar sobre a vida pregressa dela. E nesse ponto da história, a Teodora tem contato com a doutrina dos essênios, que era uma doutrina reencarnacionista. Então, a reencarnação fazia parte disso. E ela solicita ao marido que se retire. Nesse momento em que eles conclamariam o concílio de Constantinopla, que se retirasse nesse concílio dos textos bíblicos a reencarnação, porque ela tinha medo de reencarnar escrava e negra. E aí começa a venda das indulgências também. Ou seja, se eu comprar alguma coisa, se eu ofertar alguma coisa a Deus, à igreja, eu vou conseguir me salvar. Isso é uma das histórias que giram em torno dessa retirada da reencarnação, mas é uma história que é muito aceita pelos historiadores. Tanto que existia no reino de Justiniano uma frase que dizia assim: um Estado, uma lei e uma igreja. Ou seja, ele une a igreja com a religião. E ele, então, ordena o primeiro Papa, e ele quem coloca a religião católica como a religião oficial do Império Romano Ocidental. Então, vocês estão vendo que muitas coisas aconteceram na história para que a gente chegasse hoje e discutisse reencarnação, ou para que as pessoas duvidassem da reencarnação. Para vocês terem uma noção, em 325 teve o Concílio de Nicéia. Nesse Concílio de Nicéia, discutia-se se Jesus era Deus ou era Filho de Deus. Tudo isso era discutido naquela época através de votos, de conversa e também de envolvimento político. E através dos votos ficou-se estabelecido que Jesus seria considerado Deus
e quem acreditasse em Jesus estava salvo. Ou seja, quem acreditasse na Igreja Católica Apostólica Romana estaria salvo. Porque a minoria das pessoas à época eram cristãs. A maioria ainda era pagã. E eles precisavam ter o poder sobre as pessoas através da igreja. Então a gente vai vendo que essa história é muito confusa. Quando a gente vai estudando e se aprofundando na ressurreição e na reencarnação, a gente vai ver a confusão que nós vamos vivenciando. Mas eu hoje, antes de iniciar o trabalho, abri no Evangelho para fazer a minha leitura e li aqui no Evangelho 6, no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, Cristo Consolador, no item 5. O Espírito de Verdade fala assim: orai e acreditai, pois a morte é a ressurreição e a vida é a prova escolhida durante a qual vossas virtudes cultivadas devem crescer e se desenvolver como o cedro. Então, será que nós espíritas acreditamos em ressurreição? Ressurreição vem do verbo ressurgir. Sim, nós acreditamos, como o Espírito de Verdade coloca. Mas nós acreditamos na ressurreição do Espírito. O Espírito ressurge no mundo espiritual. Ele ressurge. E ali ele recomeça todo um processo dando continuidade à sua vida. Não a ressurreição de um corpo material. Porque o ressurgir de um corpo material, isso está contra as leis de Deus. Não temos como associar novamente elementos químicos para que esse corpo volte a ser o meu corpo que eu estou usando. Mas olha a confusão ainda muito intensa que nós fazemos até hoje. Porque nós espíritas acreditamos o quê? Que somos um espírito que ocupamos um corpo, não é isso? E o que a igreja vem trazendo daquela época? Que nós somos um corpo e que nós temos um espírito. Então este corpo ressurgirá contra as leis de Deus em algum momento e ocupará novamente esse espírito ocupará novamente este corpo. Vocês conseguem perceber a diferença do que nós estamos colocando? O que nós espíritas hoje não, que nós buscamos entender? Nós somos um espírito. Isso aqui é temporário, como uma veste, que ao momento em que não servir mais para mim, ela se decomporá no solo e em algum momento eu iniciarei o meu processo de retorno através da reencarnação num novo corpo físico, estruturalmente, provavelmente diferente do que eu estou carregando hoje, porque este corpo físico é moldado a partir da necessidade do espírito. Então, o espírito que hoje necessita de algo, passa durante a sua encarnação, faz o seu processo de aprendizado, e na próxima encarnação, as necessidades desse espírito serão diferentes da necessidade da encarnação anterior. Então, nós espíritos ocuparemos corpos diferentes. Enquanto que, na ressurreição, nós seríamos considerados espíritos que em um momento da vida vivemos a vida terrestre, nosso corpo se vai e nós estamos em algum lugar que foi determinado no Concílio de Constantinopla, que seria céu ou inferno. Não existia purgatório. O purgatório foi criado depois para dar uma brecha e uma amenizada na situação, porque assim, ninguém era tão bom o suficiente para ficar no céu, né? A maioria ia ficar no inferno.
Então, começou a dar problema isso também. Então, colocaram um purgatório no meio da história e esse espírito ficaria ali nesse intermediário, mas a ideia é excelente, né? Essa ideia do purgatório é excelente, vocês não acham? Porque é a ideia da erraticidade. É a ideia do aprendizado, do plano espiritual. Já é uma intuição, já é uma vivência do espírito que propõe isso, de lembranças, de recordação, de vivências no plano espiritual. Porque na erraticidade, a gente aprende para o progresso. A gente se modifica também para retornar à Terra ou a outro planeta habitado e dar de novo manifestar as suas necessidades. Então a gente entende que o espírita acredita sim na ressurreição, né? E Jesus, então você vai falar assim, então você acredita que Jesus ressuscitou no terceiro dia? Não sei se foi no terceiro, mas Jesus ressuscitou. É claro que Jesus ressuscitou. Porque ele reaparece, e vocês quando leem a Bíblia vão ver, quando Jesus reaparece para Maria Madalena, ele fala, pede para que ela não o toque, porque ele ainda não foi ao Pai. Em várias aparições, Jesus se transfigura. Vocês lembram da passagem de Emaús? Em que Jesus caminha com 2 dos seus discípulos, Cleófas e um outro discípulo que não é nomeado, e ele segue até a cidade de Emaús de uma maneira tal transfigurado que estes discípulos não o reconhecem. Até que chega em Emaús e eles vão cear, e aí Jesus se faz reconhecer. Quando Jesus, no lago Tiberíades, ele pede para que o Pedro jogue sua rede, e eles vão pescar 153 peixes. E essa rede não cede, ela não rasga. Quando eles viram, Jesus já está lá na beira do lago, aguardando por eles. Jesus surge na Galileia, depois de aparecer para Maria Madalena, Jesus surge, atravessa as paredes e chega aos discípulos dele. E ele se apresenta aos discípulos, mas Tomé não estava lá. Então ele reaparece, Tomé chega e ele diz o que a Tomé? Que ele crê porque vê, mas feliz daqueles que creem sem ver. Então, isso, na verdade, é um fenômeno de aparição tangível, como diz Kardec, de materialização. Doação de fluidos por todos aqueles que estavam lá e a possibilidade que Jesus tinha, né? Então, Jesus ressuscitou? Acreditamos que sim, Jesus ressuscitou. Né? Jesus não está reencarnado, ele está ressuscitado. Então, isso é muito importante quando a gente vai conversar com os nossos companheiros. Inclusive, as aparições de Jesus são tão importantes para a gente, para a história da igreja, para a história do cristianismo, que no Monte Tabor, Jesus fala a Moisés, né? Ele se materializa e ele fala com eles. E aí, alguns colegas de outras religiões falam assim, mas a gente está até entendendo, mas essa história de falar com o Espírito, isso não está certo. Isso lá no Evangelho, na Bíblia, isso está errado. No Deuteronômio 18 e Levítico 14, eles dizem que, Moisés diz que seria proibido essa comunicação. Então, naquela época, era comum a comunicação com os espíritos. Muito comum. Porque mediunidade sempre existiu, desde que nós fomos criados. Isso é uma questão física, orgânica. E como Moisés estava orientado a conduzir aquele povo a uma religião monoteísta e reorganizar o pensamento daquelas pessoas, muitas daquelas pessoas iam buscar
nos oráculos, coisas fúteis, banais, desnecessárias. Então, eles falam que não. Então, nós não temos essa necessidade. É proibido falar com os oráculos. Mas Moisés tinha um grupo de sacerdotes que ele consultava, que eram médiuns, e que ele consultava, que ficavam num local estabelecido, sobre todas as questões, ou a maioria das questões que ele tinha que ter para conduzir aquele povo. Então a gente está vendo que, para que a gente possa realmente discutir um fundamento, a gente precisa entender, conhecer muita história, né? Porque essa história, ela é muito intrincada, né? Ela é muito... se eu pegar um pedaço da história, é como uma foto. E se eu pegar uma foto, eu posso dizer qualquer coisa daquela época. Agora, quando eu começo a estudar profundamente de locais sérios, aí eu começo a ver o filme. Então eu vou ter embasamento tanto para discutir doutrina espírita, reencarnação, ressurreição, como qualquer outro ponto colocado pelos espíritos. E esse é um ponto muito interessante, porque Divaldo diz que a nossa doutrina, ela é uma doutrina que a meta dela é o ensinamento moral. Ela não necessariamente é uma doutrina assistencialista do pão, mas ela é assistencialista da moral. Porque com a moral adequada, nós não precisamos dar o pão para ninguém. Então, nós espíritas vamos entendendo o porquê do educar, o porquê das palestras, o porquê dos estudos da casa, o que o companheiro convocou aos estudos. Porque se eu quero realmente entender doutrina espírita, eu preciso me aprofundar nos estudos. Eu preciso entender esta moral do Cristo. Eu preciso buscar um conhecimento rígido, firme, que me ampare para que eu possa discutir. Porque vocês acham que discutir com colegas que são estudiosos da Bíblia é fácil? É muito difícil. Porque espírita, geralmente, nós não temos esse hábito do estudo da Bíblia. Nós estudamos o Evangelho à luz da doutrina espírita. Muito bom, por quê? Porque aqui está a moral do Cristo. A separação da parte moral da doutrina espírita é aqui. Porém, companheiros nossos que passam por outras religiões, eles estudam a Bíblia de uma maneira muito profunda. E para que nós tenhamos como defender o nosso ponto de vista, nós temos também que conhecer um pouco dessa história, né? E aí a gente fala sobre reencarnação, e outro ponto muito interessante, quando a gente fala em reencarnação e ressurreição, é porque que eles falam que Jesus ressuscitou os mortos. Todo mundo já escutou isso, né? Quantos mortos Jesus ressuscitou, que está escrito na Bíblia? 3. De todas as pessoas que Jesus curou, todas as pessoas que passaram por ele, de todos os que ele visitou, encarnados e desencarnados, existem 3 relatos na Bíblia. O que a gente mais conhece é Lázaro, que ele ressuscita Lázaro, a filha de Jairo e o filho da viúva de Naim. São 3. Lázaro e a filha de Jairo, a gente tem mais informações, e do filho da viúva de Naim, a gente tem poucas informações. Será que Jesus poderia realmente ir contra as leis de Deus? Então a gente tem que pensar que a ciência tem que entrar nessa história. Porque antes nós não tínhamos como argumentar.
mas hoje nós temos como argumentar. Existe um espírito muito conhecido dos espíritas, que é a Ivone Pereira do Amaral. Ela, pelos seus processos de desencarne frequentes, quanto suicida, Ivone Pereira tinha uma característica. Ela tinha catalepsia. E aos 6 anos ela foi dada como morta com catalepsia. Então isso é um fenômeno frequente? Não. Ele existe? Existe. Existe a possibilidade de você viver num período em que seu metabolismo basal fica tão pequeno. O que é o metabolismo basal? São as suas necessidades mínimas para a sobrevivência. A sua respiração fica tão superficial, o seu batimento cardíaco fica quase nenhum, a sua temperatura cai lá embaixo, então o seu gasto é muito pouco. Então, existem pessoas que podem passar por isso. Às vezes eu até me questiono, às vezes leio algumas coisas, ou vejo na televisão, pessoa que foi enterrada no velório, a pessoa descobriu que estava respirando. Isso vocês já devem ter visto várias vezes. Né? Aí fala assim, o médico não viu que a pessoa estava viva. Coitado do médico, né? A culpa é sempre do médico. Tá bom, estou puxando sardinha para o nosso lado, né, Ivete? Mas isso pode acontecer. E essa é uma explicação extremamente plausível e palpável para essas 3 situações. Porque nesse mundo de pessoas que conviveram com Cristo, eles dizem que o Cristo, na multiplicação dos pães, eles falam que o Cristo, que multiplicaram pães e peixes para 5.000 pessoas. Eu acho que é um pouco de exagero. Mas mesmo que seja, sei lá, 500 pessoas, 1.000 pessoas, imagina quantas pessoas passaram pelo Cristo durante todo o período que o Cristo pregou. E nós só temos 3 indicativos de ressurreição. Né? E o Cristo, ele fala sobre reencarnação? O que a Bíblia traz? Primeiro, a gente quer falar um pouquinho que a Bíblia, esses 4 textos apostólicos da Bíblia, do Novo Testamento, eles foram selecionados por São Jerônimo. São Jerônimo era reencarnacionista. Tá? E São Jerônimo solicitaram a ele que dentre 40 textos, ele escolhesse 4 para que fossem traduzidos para o latim vulgar. E aí, ser passado como os ensinamentos do Cristo. Então, tem mais 36 textos que não são traduzidos e que não estão na Bíblia. Segundo Haroldo Dutra, foi muito bem escolhido por São Jerônimo. A gente não esperaria nada de diferente, né? Um espírito dessa envergadura ter escolhido isso. Mas Jesus fala diretamente sobre reencarnação nos evangelhos dele. Ele fala sobre João Batista, ser Elias, ele fala que nós não veremos o reino de Deus se não nascermos de novo, e assim sucessivamente, em 5 momentos em que São Jerônimo deixa essa tradução, porque ele realmente acreditava nisso também. Então isso está ali, nos textos bíblicos. Então, a gente já fez um passeio muito grande pela reencarnação e ressurreição histórica. E aqui, a gente tem uma parte que fala sobre a ciência. Que os homens da ciência querem crer. Será que os homens da ciência querem crer? E tem ciência que está buscando entender reencarnação? Existe. Na Universidade de Virgínia, existem grandes estudos sobre experiências de vidas passadas. O chefe dessas pesquisas, ele desencarnou, mas as pesquisas continuam. E das histórias mais interessantes, se vocês quiserem, lá no YouTube tem, que é sobre o Ian, que é uma criança de 3 anos, e com 3 anos, a mãe briga com ele tem uma cardiopatia congênita grave, ele tem uma lesão na artéria pulmonar, que é uma artéria do coração, que ele nasceu com isso, e a mãe brigando com ele virou e falou assim, olha, quando eu era seu pai,
eu não brigava assim com você. E eu não te batia. Aí a mãe achou aquilo muito estranho. Como assim? E aí ele vai continuando, o Ian continua. Ele, em várias situações, e a mãe relata que o pai dela e eles, quando crianças, tinham 2 gatos. Um gato branco e um gato pretinho. O gato branquinho chamava Boss. E aí ele chega para a mãe e fala assim, mãe, como é que é o nome daquele gato nosso mesmo? Que a gente tinha 2 gatos, né? Como é que era o nome do gato? Aí a mãe falou, o gato preto? Não, o gato branco. Aí a mãe fala o nome todo do gato, era Boster alguma coisa. E ele fala, o Boss, que era a maneira com que o pai chamava o gato. E aí a mãe vem mostrando o laudo da necrópsia da morte do pai, que morreu 1 ano antes do Ian nascer. O pai era policial, ele estava dentro de um comércio, os assaltantes entraram, ele se identificou como policial, pediu para que eles largassem as armas e o bandido deu um tiro no coração dele. E o laudo da necropsia vem como ruptura da artéria pulmonar, da artéria cardíaca pulmonar, exatamente a lesão que o Ian tem quanto criança agora nessa encarnação. Isso é um dos vários casos que vários pesquisadores de muita sensibilidade, muita coragem têm feito, muitos psiquiatras têm investido nesse tipo de trabalho, porque são evidências, não só evidências de palavras, o que a criança fala, mas evidências físicas, com marcas de nascença, com cicatrizes, com manchas, ou com lesões mesmo, como é o caso dessa criança. Então a ciência tem sim vindo caminhando conosco. Mas nós somos espíritas. E nós espíritas temos que crer sem ver, né? Porque a reencarnação é um dos pilares da nossa religião. É a base daquilo que nós acreditamos. E isso é tão perfeito e tão justo que sem ela seria difícil entendermos as lutas pelas quais as crianças que nascem com deficiências passam. Por que uma criança nasce com uma cardiopatia? Porque lá na UTI que eu trabalho, nós temos lá várias crianças com síndromes genéticas graves. Espíritos que não terão a mesma oportunidade que eu, ou você, ou você, ou você, de nessa encarnação ter uma vida que nós chamamos de normal. Se Deus é infinitamente justo, bom, qual seria a justiça divina diante de tantas dificuldades nesse planeta? De tantas lutas, de tantas injustiças, se nós olharmos com olhos que não creem na reencarnação. Então a reencarnação, ela sim, ela nos sustenta. Então nós já trouxemos aí questões irrefutáveis, históricas, ciência, e agora a gente chega, e nós hoje, sentados aqui, dentro da casa espírita, buscando uma doutrina moral e tentando, através desta encarnação, progredir, evoluir. Como bem disse o companheiro, através da caridade, através do amparo ao próximo, mas através, principalmente, do amor. Porque é o amor que faz com que nós todos possamos evoluir. E a reencarnação é amor. Eu escutei um companheiro dizer que o espírito que acompanha, que trabalha com ele, então, ele deixou bem claro que isso não é doutrina espírita, tá? Isso é uma opinião de um espírito que trabalha com ele. Que nós hoje estamos passando por momentos muito difíceis, principalmente com relação à obsessão.
muitos processos obsessivos, muitas dificuldades, e que antes a gente não tinha todo esse problema. A gente não via isso com tanta frequência. E esse espírito, volto a dizer, isso não é doutrina espírita, isso é opinião de um espírito, ele acha que é porque nós estamos tendo menos filhos. Estamos dando menos oportunidade dos espíritos reencarnarem. Então, se eu tinha desafeto com 2, 3 espíritos, e eu recebo estes espíritos quanto filhos, os meus processos obsessivos vão ser amenizados. E aí a gente tem limitado estes processos de reencarnação. E ele conta a história de uma moça que, de um dia para o outro, ela começou com um problema na mão, e a mão dela ficou paralisada e não tinha explicação, assim, fisioterapia, tudo. E ela vai procurar um atendimento espiritual, e o médium vira para ela e fala: olha, você não tem problema físico nenhum, você precisa deixar este irmão que está do seu lado reencarnar. E no dia que ela engravida, a mão dela cura, ela não teve mais nada. Então nós estamos limitando. Mas aí vocês podem dizer assim: mas Carolina, está tão difícil a vida, né? As mulheres têm que trabalhar. Gente, as mulheres sempre trabalharam. A gente trabalhou a vida inteira. Se eu nasci mulher 50 encarnações, eu devo ter trabalhado exaustivamente as 50. Inclusive essa. Só que agora eu tenho máquina de lavar, entendeu? A gente tem facilidades. Imagina quando eu tinha que, além de tomar conta de 10 filhos, ir lavar roupa na mão, não tinha fogão elétrico, fogão a gás, não sei o que, tinha que cortar lenha para botar fogo. Então a gente sempre trabalhou. Esse não é um argumento para que nós não deixemos que os espíritos cheguem. Mas e se eu realmente não quero? É uma opção. Então, eu posso abraçar espíritos que estão nos abrigos. Eu não posso ter filho, mas eu posso adotar. Mas eu não quero, meu marido não aceita. Mas eu posso amparar o espírito que está num abrigo. Eu posso ajudar na sua educação. Eu posso motivá-lo ao bem. Mas se eu tenho alergia a abrigo, Carolina, eu tenho alergia a abrigo, aí eu vou trabalhar na casa espírita. E aí eu vou exercer minha maternidade no atendimento fraterno, no atendimento dos que sofrem, nas visitas às comunidades. Na desobsessão, amando o espírito que se manifesta como seu próprio filho, como eu amaria um próprio filho. Quantas maneiras que nós temos de sermos mães e pais, de aceitarmos os espíritos através da reencarnação. E a casa espírita abre essa oportunidade para a gente. De todas as maneiras, em qualquer tipo de trabalho. Assim como também outras casas abrem. Assim como também o amor, e principalmente o amor abre, independente de religião. Pois quantos amam maternalmente, paternalmente, e nesse momento encarnatório não estão vinculados à igreja X ou Y. Então a reencarnação é bondade divina, e nós não somos meros peões nessa história. Nós somos executores da vontade divina, de uma maneira ou de outra. Quem me conhece sabe que eu gosto de muitos filhos. Tenho 3 e não tive mais porque não teve jeito, né? Mas se a vida fosse outra, né, marido? A gente teria tido mais filhos. Mas não necessariamente isso. Mas quando as pessoas chegam no meu consultório e falam assim: eu só quero um filho,
Porque se eu tiver 2, eu não vou poder dar o tênis que ele quer, eu não vou poder dar o inglês, eu não vou poder dar a escola que custa não sei quanto. Mas você vai poder dar muito mais do que isso. Você vai acolher em seu seio um espírito, provavelmente, grande parte das vezes, vinculados a você. Por amor, por dívidas, por gratidão, por raiva, não importa. Mas vocês vão amar esses espíritos de uma maneira impressionante. E isso é muito mais importante do que qualquer tênis de marca. E eu conto essa historinha. Meu filho mais novo, que quando era pequenininho, o Caio, ele virou para mim um dia e falou assim: mãe, se fosse só eu de filho, eu ia poder ter todos os brinquedos que eu quisesse, né? Porque ele, coitado, ele era o menor, né? Então você já viu que a situação para ele foi a mais complicada. Eu podia ter todos os brinquedos que eu quisesse. Aí eu falei, provavelmente. Eu ia poder ter tudo que eu quisesse, né, mãe? Pode ser que sim, filho. Eu falei, mas você prefere isso do que ter suas irmãs? Não, mamãe, eu prefiro as minhas irmãs. Então, na verdade, se você perguntar para a criança o que ela prefere, com certeza, não vai ser o curso de inglês. Com certeza vai ser o amor. Então, a reencarnação, ela está aí para isso. Para que nós aprendemos a nos amar. Porque o companheiro que hoje chega à vida de vocês, ou a companheira, com suas lutas, suas dificuldades, elas são as pessoas certas para a vida da gente. Não está errado, não. É aquilo mesmo, gente. É aquilo que eu pedi. Aquele filho difícil. É exatamente isso. Deus não erra. Então, as dores que nós temos hoje na reencarnação são dores reajustantes, vamos dizer assim. Nós estamos reajustando a nossa conduta moral, que é a conduta dos espíritos, que é a conduta do Cristo. Então, nós escutamos muito queixas doloridas do coração mesmo das pessoas, sofrendo pelas dores físicas, sofrendo pelas dores morais, sofrendo pelas dificuldades com a família. E nós também sofremos, gente. Quem fala, quem escuta, porque estamos todos no mesmo caminho. Só que quando eu volto lá no início da nossa conversa e relembro que nós somos um espírito usando um corpo, isso cai por terra. Porque se meu corpo está dolorido, é o corpo que eu preciso. Se minha alma está doente, é ela que eu vim reajustar. Se o espírito está cansado, ele veio aqui para se animar. Então, hoje, eu tenho o que eu preciso. Mas nós, muitas vezes, nos agarramos ainda àqueles conceitos cristãos antigos em que nós somos um corpo. E se eu achar que realmente eu sou um corpo, por que o meu corpo sofre e o dela não sofre? Aí vem a rebeldia, vem a raiva, vem a briga com Deus. Vem as lutas do dia a dia que nós enfrentamos cotidianamente. Porque estamos agarrados àquele conceito arcaico de que nós somos um corpo que possui um espírito. Está na hora dessa mudança, né? Desde o século XIX que Kardec nos promoveu para nós uma possibilidade de mudança, mais uma, que Jesus nos oferta mais uma,
que é entendermos agora, com inteligência, com raciocínio, sobre a reencarnação. O que nós tínhamos no nosso coração desde antes, da época de espíritos ainda imaturos, de espíritos criados simples e ignorantes, simples nas suas necessidades, porque ignoravam tudo. Então, quem ignora tem necessidade simples. Vocês já foram a alguma palestra, algum estudo, alguma coisa que a gente não entende nada? Ah, que a gente não entende nada? Aí a pessoa fala assim, alguém tem alguma pergunta? Não, claro que não entendi nada, como é que eu vou fazer uma pergunta? Né? Eu já fui a algumas. E a gente fica lá com cara de paisagem, pensando, para as pessoas acharem que a gente está entendendo. Nós passamos por isso. Agora a gente está entendendo. A gente não precisa mais fazer cara de paisagem, pensar em qual esmalte que eu vou pintar minha unha, né, com aquela cara sempre plena. Não! Agora a gente tem condições de entender a reencarnação. Então, Dr. Herman diz que se a gente sair dessa encarnação somente tendo entendido que somos espíritos, a gente ganhou a encarnação. E por muito tempo eu não consegui alcançar o que ele falava. Porque eles falam as coisas e a gente lá, né, metidamente, claro, entendo. Só que a gente entende a superficialidade, né? À medida que a gente vai estudando, a gente vai entendendo. Quer dizer, hoje eu devo entender 1/100º do que ele falou, mas assim, já está 1/100º, já estou melhor do que nada, né? Então hoje a gente já vai entendendo que realmente por quanto tempo que eu vivo achando que eu sou um corpo? Por quanto tempo? Né? E a gente é tão bipolar, como diz Joana de Ângeles, que a gente sobe e desce, né? E aí, às vezes, a gente acha que é um espírito e está lá iluminado na casa, e está todo mundo pleno, né? Olha, eu sou um espírito, vou sair daqui hoje, espírito. Aí, amanhã, alguém fala assim, olha, vou te dar 10 mil reais para você fazer uma cirurgia plástica, que você vai ficar linda. Claro que eu quero! Porque a gente é assim ainda. Né? Nós ainda estamos nesse movimento do ir e vir. Normal. Mas o fato da gente estar aqui hoje, refletindo sobre isso, isso nos diferencia. Porque amanhã, se a gente for dar um ovinho de chocolate, que eu até hoje não entendi, não adianta tentar me explicar por que é um coelho que leva um ovo que é de chocolate, por que malha o Judas no sábado se Judas traiu Cristo antes da sexta-feira. Não dá para entender essa história. Mas tudo bem. Se amanhã a gente vai dar o ovinho de chocolate, se é uma tradição cultural, pelo menos que nós expliquemos para os nossos filhos. Que eles entendam o porquê que naquele dia se comemora a ressurreição daquele que é o nosso modelo. E, mais ainda, a gente vai poder explicar para eles o que é ressurreição. Essa é a meta. Não é acabar com todas as questões culturais que nós vivenciamos. Nós estamos no mundo. Só que a gente está no mundo e nós precisamos viver como espíritos neste mundo. Então, utilizemos todos estes momentos em que nossa bipolaridade está mais controlada, para que a gente possa fazer o certo. Não só gastar uma fortuna com chocolate, quem quiser gastar, que gaste, não é uma crítica. Mas, acima disso, que eles entendam os preceitos do Mestre, que é o nosso Mestre maior. E que, com certeza, vão perpetuar a nossa crença. Por que vocês acham que a religião muçulmana é a religião que mais cresce no mundo? Porque eles têm muitos filhos. Muitos. Eles têm 10 filhos, 8 filhos. E os filhos são educados diante da crença deles.
Tá certo, os pais acreditam nisso. É isso que os filhos têm que escutar. Mas o bem é tímido, né? O bem é tímido. Se 2/3 da população, 2/3, eu sempre falo isso, gente, porque é um número impressionante, mas 2/3 da população mundial não é cristã. Então, se eu quero falar, e se a doutrina espírita é uma doutrina doutrinária de ensinar a moral do Cristo, eu preciso exercitar isso inicialmente comigo e na minha família. Pode ser que seus filhos cresçam igual os meus, que hoje não vão a nada. Mas olha, evangelização, enquanto a gente conseguiu segurar, foi evangelização. Eles têm certeza que eles farão um movimento de retorno, porque isso está dentro deles. Mas isso tem que partir de nós, educadores, espíritos espíritas. E eles têm que entender que eles têm a grande possibilidade de nascer num lar espírita. Porque a maioria de nós aqui não nasceu num lar espírita. Então não deixemos o bem tímido. Temos sim que falar, conversar, mas ter embasamento no que fala. Porque essa geração que chegou não tem negociação. Não tem o não pelo não. Ou você embasa o que você está falando, ou eles não vão aceitar. E eles estão certos. São inteligentes. Então, convoco a todos que amanhã, que a gente se une numa data cultural, mas que nós realmente nos lembremos do Cristo. Não só amanhã, mas a gente nos lembre do Cristo como nós estamos lembrando hoje, agora, nesse momento. E que nós consigamos sair da nossa encarnação espíritos, espíritas, sabendo que somos espíritos. Graças a Deus.